Sejam todos muito bem-vindos aqui a este episódio do Videocast, que é o 10º episódio de 2025 e estamos aqui no 55º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, aqui em São Paulo. E vamos fechar com chave de ouro com um grande convidado, um convidado de honra, que se eu falar o nome dele, que é Carlos Roberto, você certamente não vai saber quem é, mas se eu disser que ele é o nosso Carlinhos, o nosso diretor executivo, aí sim você vai saber quem ele é. Então, hoje nós vamos, eu e a Georgiana Webb, vamos conversar com ele num papo informal para a gente saber dessa trajetória dele magnífica nos 25 anos que ele está aqui com a gente na ABOL. Muito prazer aqui, Carlinhos, uma alegria enorme de ter você aqui. Você agora está como convidado. Que ótimo. Aqui no Videocast. Do outro lado, né? Que legal. Para mim é um privilégio muito grande, né? Já acompanho o trabalho do podcast, eu acho bacana, mas aqui do outro lado é bem diferente. Né? Agora você mas estou muito feliz. Sim. Eu fiquei super feliz quando a Georgiana trouxe a ideia. Eu falei, nossa, como não? A gente tem que fazer isso assim, urgente. Que bom, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês. Vamos lá. Vamos começar. Então, acho que a gente pode começar, Carlinhos, com a primeira pergunta. Você contar um pouco da sua trajetória dentro da associação. São 25 anos, né? Como que começou tudo isso? Tá, eu vou um pouquinho antes da associação. Eu sempre trabalhei em empresas de organização de eventos na área médica. E trabalhei para a Fundação Faculdade de Medicina durante 6 anos. Trabalhei para a Fundação Zerbini durante 6 anos. E lá no Centro de Convenções Rebouças, eu conheci alguns otorrinos, né? Que já... e também fiz o primeiro evento da Otorrino. Foi em 1996, com o professor Paulo Pontes, tá? Inclusive foi no Transamérica, uma coincidência muito boa. Foi no Transamérica e a minha primeira reunião da Otorrino eu fiz no consultório do Paulo Pontes, nos fundos, na biblioteca do Paulo Pontes. Então conheci a Otorrino ali, fazendo um evento da Otorrino. Naquele momento era um evento de voz, que incluía fonoaudiólogas e otorrinolaringologistas. Então esse foi o primeiro momento. Depois... Mas ali era como se fosse só circunstancial? Ali era como se fosse um contrato, alguma coisa? Exatamente. Tá. Eu trabalhava numa empresa que organizava congressos de todas as especialidades. Certo. Ortopedia, pneumologia. E ali nós fizemos alguns congressos da otorrinolaringologia. E alguns até de áreas específicas, como um do professor Oswaldo Laércio também, que nós fizemos ali. Então eu já conhecia o professor Oswaldo Laércio, a doutora Eulália Sacano, a doutora Tânia Si. Então nós já conhecíamos ali aproximadamente em 1996, tá? E foi o momento que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira reunião com o professor Paulo Pontes, lá na o que nós chamamos de Biblioteca do Paulo Pontes. Tá, nossa, que maravilha. Aí depois disso, como é que foi o desdobrar aí para você se tornar uma aquisição aí da ABOL? Tá, em 1999, no primeiro congresso teológico, na gestão do professor Luke Vex, né? Eu trabalhei também aqui no Transamérica, no primeiro Combine Meeting, primeiro Congresso Triológico, que era um congresso que envolvia as 3 especialidades, que é a oto, a laringe e o nariz. Então, eram as 3 especialidades que nós tínhamos. Então, era um congresso dessas 3 especialidades. E eu trabalhei durante uma semana na secretaria. Fui chamado pela Estela Mares e fui fazer a secretaria. No mês de novembro, mais ou menos, fiz esse evento. E quando foi em janeiro, o doutor Edgar Rezende, o saudoso Edgar Rezende, ao qual eu fiz questão de ter uma foto dele lá no nosso financeiro, ele era o tesoureiro da sociedade, até então, Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, lá na Avenida José Maria Lisboa, né? E... A gente tem quantos, só interrompendo um pouco, mas a gente tem quantos anos aí de ABORL? 77 anos. 77 Aí você anos. Entrou, então já tinha quanto tempo de... Eu entrei no ano de 99, para fazer o triológico, mas efetivamente comecei a trabalhar em 2000. Certo. Tá? Tá. No final de 1999, o doutor Edgar disse para o professor Luque assim, eu só vou ser tesoureiro se eu tiver alguém para me ajudar. Para vocês terem uma ideia, o professor Edgar ficava até tarde da noite escrevendo os relatórios financeiros à mão, em um livro. Ele disse, eu preciso de um financeiro para me auxiliar. E aí, em um jantar, onde ele falou isso, falou assim, se vocês não arrumarem um financeiro, eu saio da tesouraria.
E aí nesse jantar estava o professor Luque, estava a Estela Mares, o professor Edgar, e aí o doutor Luque disse, pode chamar alguém. Aí ele tirou um relatório que eu havia feito para a IAPO, né? E ele disse, eu quero esta pessoa. E coincidentemente, a Estela Mares também, que estava nessa reunião, disse, eu também conheço ele, né? E aí o Luque falou, então vamos contratá-lo, né? E aí me fizeram uma proposta, a proposta não era boa, tá? Diga-se de passagem, não era boa. Tá. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas eu tinha todo o interesse, porque eu conhecia o potencial da associação, né? E eu sempre disse para a Estela, nós temos um potencial, então, mesmo que eu fui para ganhar menos, né? Eu estava trabalhando autônomo, eu ia ganhar menos, mas eu teria uma estabilidade. E também já estava acompanhando o desenvolvimento da sociedade, sabia que tinha um grande potencial, né? Então você acreditava na sociedade Acreditava. e você acreditava em você, né? Em mim também. É. Entendeu? Então naquele momento ali, mesmo sabendo que a proposta era inferior, eu estava precisando de uma estabilidade, não achei que chegaria a 25 anos, né? Achei que era uma estabilidade Temporária. né? Então, e foi um ano bastante difícil para mim também, porque naquele ano eu perdi o meu pai, né? Foi uma tragédia. Mas isso eu tinha que entregar na associação. Tipo, 6 meses que eu estava na associação, aconteceu isso comigo. Então, mas mesmo assim eu nunca deixei de participar, de estar ativo na associação, né? E aí o primeiro evento que nós fizemos depois, já na associação, foi um congresso brasileiro lá em Natal, que foi um espetáculo, foi um sucesso, né? Então, Aí você na coordenação, porque daí me fala, hoje você é diretor Isso, executivo, você mas Sim. você entrou como o quê? Exatamente. Financeiro. na realidade a Estela Mares criou um cargo para mim, tá? Tá. Chamava-se Controller de Gestão, né? Controle de gestão. Na realidade ali eu acabei absorvendo um monte de coisa, entendeu? Você era um administrador, na verdade. né? Mas pegava um Trabalhava pouquinho na de parte cada coisa. financeira, Exatamente. Porque Só daí a que- associação era bem menor. Bem né? menor, bem menor, É. né? E assim, no financeiro acho que eu sou um pouco curioso, né? E no financeiro eu tinha uma curiosidade muito grande. Então, por exemplo, se um fornecedor me mandasse uma duplicata, na época era duplicata, tá, gente? Agora não é mais. Mas se me mandasse uma duplicata e tivesse lá que ele negociou aquele valor com o banco, eu ligava para ele e dizia, quanto você negociou com o banco? Ele falava, negociei 10. Eu falei, me dá 5 de desconto para a associação, que você não paga para o banco. Então o fornecedor dava os 5, porque eu sempre li a nota fiscal. Eu sabia interpretar a nota fiscal. Tá. Então eu sempre fui muito curioso nesse sentido. Sim. Né? E também sempre observei muitas negociações. Eu não fazia negociação de patrocinador distante, mas sempre observei muito isso. E eu acho que isso me levou a conhecer muito bem toda a estrutura da BOL, sabe? Sim. Porque para ser o diretor você precisa conhecer, não tudo, mas um pouquinho de cada área. sim. Eu acho que isso é essencial. Sim. Sim. Aí o desenrolar disso tudo foi acontecendo como? Porque daí a associação foi crescendo. Exato. Aí você Cargos foi o foram quê? Os cargos, surgindo, outros né? cargos foram surgindo. Sim, eu continuei eu fiquei controller até a gestão, na gestão do Dr. Richard, né? Quando o Dr. Marcelo Webb fez algumas mudanças administrativas, e aí eu passei mais a ficar exatamente com o financeiro, tá? Onde surgiu o departamento jurídico e tal, e eu fiquei especificamente com o financeiro. Certo. Mas acho que eu sou um pouco intrometido, né? Então, quando eu vi uma oportunidade de um patrocinador, de um apoiador, eu acabava negociando, né? E isso acho que acabou chamando um pouco a atenção, né? Sim. E às vezes eles até me procuravam, né? Tá. E isso acho que acabou chamando um pouco a atenção. E também por conhecer um pouquinho de cada departamento, né? Isso também é muito importante. Você hoje o agregado como é funcionário? Eu sou CLT. CLT funcionário. É o isso. funcionário mais antigo que a associação A tem. Rosângela tem 26 anos, se não me engano. Tá, ela Rosângela. entrou um ano antes. Um ano antes. Nós fizemos o primeiro evento, foi o triológico, tanto o meu quanto o da Rosângela. Certo. E há quantos anos como diretor executivo? Diretor executivo eu comecei em 2014, na gestão do professor Fernando Ganança. Tá, então tem 11 anos de... E o que significa ser um diretor executivo? Olha, para mim, é você ter uma visão geral da instituição. Né? Então, não é só conhecer estratégias, não é só conhecer planilhas e relatórios. Você tem que ter uma visão geral da instituição e de cada colaborador, entendeu? Saber exatamente o que cada colaborador está fazendo, o que está entregando,
né? E ter uma visão geral de tudo isso. E E hoje, dentro da Otorrino, até além disso, né? Ela vai também saber um pouquinho de cada comitê, de cada departamento, de cada comissão, né? E o estatuto, né? As regras que são Estatuto, instituídas. exatamente. basicamente, acho que hoje quase tudo passa por você, né? Sim, É. sim. Na verdade, eu sou um suporte para a diretoria executiva e para o conselho administrativo, É. entendeu? Isso funciona porque assim, as gestões, o estilo da gestão foi mudando, né? Ou Sim. melhor falando, o tempo, né? Porque eu acho Sim. que no começo a 2 cada anos. presidente ficava 3 anos, era 3, isso? depois Depois 2. dois, e agora agora um. um. É. E daí entrou essa de ser primeiro vice, segundo vice, Isso, né? isso. Daí isso tudo está mudando, né? Sim, o estatuto, na realidade, foi o professor Ricardo Bento, em 2008, né? Que ele fez uma mudança estatutária e deixou a ABOL com alguns colegiados que decidiam. Isso foi muito importante também para a segurança institucional, sabe? Então se estabeleceu ali a questão do conselho administrativo e estatutariamente eu sou tipo um secretário do conselho administrativo. Sou um suporte para o conselho administrativo. Tá? Então a partir desse estatuto reformado ali em 2008, 2009, é que teve essas definições de conselho, as responsabilidades dos conselhos, que também é importante. Né? Isso trouxe para a ABOL essa segurança, né? Institucional, vamos dizer assim. Isso foram marcos positivos na Positivo, evolução, com né, certeza, da com associação. E agora fala pra gente um ponto que você acha que foi muito difícil nesses 25 anos, Carlinhos. Olha, teve alguns momentos da ABOL que ficaram marcados, né? Eu tive um momento acho que da pandemia, acho que para todo mundo foi um momento mais marcante, assim, vamos dizer. E o presidente era o Dr. Geraldo Druck Santana, né? Professor Geraldo, e de repente vem a pandemia. Tudo estava programado para fazer um grande congresso aqui no Transamérica, tudo pronto para fazer. Entra a pandemia e nos reunimos e ele disse: Carlinhos, e agora? Né? E ele é muito inteligente, perspicaz e tal, e ele tinha algumas ideias, e a gente começou a desenvolver algumas ideias. Eu disse: professor Geraldo, eu já vendi piso, chão, mas não sei vender virtual, mas nós vamos aprender, né? E a primeira coisa que eu fiz foi pegar um funcionário, o Renato Batista. Eu disse: Renato, você vai aprender tudo sobre Zoom, porque até então a gente não utilizava o Zoom, né? Exatamente. Eu disse: Renato, você vai aprender tudo sobre Zoom. Então ele mergulhou no Zoom. Eu disse: quando você aprender, você vai passar para os outros colaboradores. Isso naquele momento da pandemia. A primeira coisa foi tirar aqueles que eram do grupo de risco, Sim, né? A Mônica estava gestante naquele período, então ela teve que ficar em casa, e afastamos os que estavam no grupo de risco e depois passamos a trabalhar isso home office, né? Tá. Mas como vender um congresso online? E o congresso deu certo. Foi espetacular. Eu acho que o ano lembro. inteiro foi um sucesso, sinceramente. Muitos Foi. cursos. Porque foi a quantidade de live, a quantidade de atividade online É. que vocês criaram, que a gente criou, né? Vamos dizer Sim, assim. sim. Eu acho que foi assim fenomenal. Não, e o Congresso Brasileiro foi espetacular. E o Congresso né? Brasileiro foi espetacular. E Exatamente. outra coisa, né, é que eu às vezes penso muito em dinheiro, né, talvez vocês pensem assim, mas foi um congresso que foi superavitário, Foi, né? mesmo tendo as inscrições gratuitas e tal, foi superavitário. Tá. Por E a conta ABOL naquele ano, ela não deixou de ser superavitária, Tá. entendeu? Ou seja, Mesmo faturou- no ano da pandemia, nós conseguimos Mas isso- entregar um resultado. É. Né? E a outra coisa interessante, sabe o que é? A educação médica sempre teve um banco de vídeos, de aulas muito grande. E naquele momento nós tínhamos isso na mão, não dava para gravar outras ainda, Sim. e eu disse para o professor Geraldo, nós podíamos usar essas aulas. E aí eu comecei a dar alguns nomes para essas aulas. As aulas já existiam, Tá. e comecei a negociar com a indústria as aulas que existiam com outros nomes. Tá. Tipo, Olha. Expert Opinion. Entendeu? Então começamos a dar nomes e vender essas aulas, Tá. porque o associado precisava disso, ele precisava ter algo para Acho que fazer. foi o período que o Sim. associado mais assistiu Exatamente. também. É. Porque ele Nós tinha tínhamos- tempo, tinha disponibilidade. E nós tínhamos o material, então era impressionante. transformar isso num produto que a indústria gostasse. É. E nós transformamos. Sim. E fizemos disso uma receita para a instituição e uma atividade para o associado, Sim. que é o mais importante, né? Foi. Né? Teve atividade o ano inteiro e teve rentabilidade para a entidade. E teve rentabilidade. Né? Eu falo pro Geraldo muitas vezes, né? De que eu conheci ele naquela ocasião ali, Sim. naquela, né? Que eu tava entrando, tinha entrado um ano antes ali, Sim. como no comitê de eventos. Sim. E aí eu falava só sobre ele tá tirando leite de pedra, sabe assim? E como ele estimulou, engajou, né? Eu acho Sim. que ele teve uma tarefa, e vocês todos, né? Acho que a associação como um todo, Sim. né? E De teve um episódio conectar. interessante aí que eu queria contar.
Nesse período, nós estávamos preparando as salas, né, para fazer as aulas. Eram mais de 12 salas simultâneas, online, com tradução. E alguns dias antes eu peguei Covid. E aí liguei para o Ricardo Dossi, o Dr. Ricardo Dossi, e ele disse: você tem que ficar afastado. E eu disse: mas o congresso é sexta-feira, né? E era exatamente um dia antes do evento, vencia o meu período de Covid. Sim. Ele disse: se você não me apresentar o atestado, nada feito. E exatamente eu fiz o teste, eu já não tinha mais Covid. Deu negativo. E eu fui para o estúdio para fazer o congresso online, entendeu? Porque daí foi E o Combine também aconteceu, não foi? Aconteceu também aconteceu o Combine. Também. O primeiro foi o Combine, né, que foi uma experiência também muito boa. Porque treinou todo mundo, né? Exato, treinou todo exato. mundo. Mas a gente estava só aprendendo, né, gente? A gente estava aprendendo a fazer congresso online. Né? Apesar do Dr. Sadija ter inovado isso e ter feito o primeiro congresso online, né? Nós ainda estávamos engatinhando em relação a isso. Sim. Entendeu? O Dr. Sadija fazia com a empresa, também foi muito bem sucedido, né? Mas nesse período da pandemia a gente começou a reinventar tudo isso. Né? Então foi muito novo, mas foi bacana porque a gente conseguiu superar. Abriu portas, né? Depois Exato. o tanto de coisa online que apareceu. Sim. E a gente continua fazendo aqui as muitas. gravações. Nós tínhamos live com mais de 1.200 pessoas online. Nossa. Extraordinário. Extraordinário. Não, porque a associação criou um engajamento mesmo, né? Então, para as pessoas que estavam tão desnorteadas assim na pandemia, né? Foi incrível. Então, se a gente falar, você passou em todos os... Você transita em todos os setores, né, da associação, né? Sim. Então, isso como supervisão, como coordenador, como... Exato. meio... Eu procuro saber exatamente o que está acontecendo em cada departamento, até porque eu tenho que prestar conta à diretoria executiva, né? Então eu preciso saber exatamente o que está acontendo. Eles têm a liberdade porque você é o deles canal, de trabalhar. né? Então assim, você é o canal da informação para você levar para a diretoria, né? Até 2014 eu trabalhava no financeiro, mas como eu disse, eu era um pouco curioso, talvez intrometido. Sim. Né? Mas a partir de 2014, aí o professor Fernando Ganança me chamou para ser o diretor executivo. Né? Mas são essas audácias que faz a diferença do... E é interessante também que eu não tinha muito contato com o professor Ganança, apesar de conhecê-lo já, né? Sim. E ele foi perguntar para a Roseli Bittar, meu respeito. Né? E a Roseli conhecia? Ela conhecia? Ela me conhecia, mas ela sabia, e ela tinha muita proximidade com o professor Edgar. Sim, exatamente. Ela disse: eu conheço, mas tem alguém que conhece mais, entendeu? E aí coincidiu tudo, né? Na realidade não é sorte, né? Como diz o Cortella, né? Não é sorte, é bênção de Deus. Né? Logo mesmo. Eu digo que eu sou abençoado porque é por isso, né? Sim. O pessoal fala assim, nós não temos que fazer amizade no trabalho, né? Eu sou abençoado porque eu, além de trabalhar, eu tenho amizades. Sim, né? Então não é sorte, é bênção. Daí você tem uma boa articulação, mas também você também tem inteligência de, assim, no bom sentido, né? De saber se relacionar com as pessoas, né? Então tem a parte técnica, mas tem a parte social que você faz. É importante, né? Eu acho que eu consigo saber muito bem... cada coisa boa de cada um, sabe? Então, de cada gestão, se você me perguntar de todas que eu passei, eu sei tirar o que bom que ficou de cada um deles, entendeu? Não vou citar nomes aqui, né? Mas cada um deixou um marco. E você tem a certeza, não tem nenhum que eu não diga para você, esse aqui deixou um marco. Entendeu? Uns mais, outros menos, mas sim, todos deixaram, né? E se a BOL existe hoje e é forte, tem estabilidade financeira, estabilidade política, institucional, isso é devido a esses presidentes que passaram. Sim. Todos eles. E também os comitês, departamentos, todos esses que passaram. Então deixaram um legado para o futuro aí espetacular. Acho que todos os envolvidos, porque assim, a gente como participa, vamos dizer que a gente participa, né? Então o associado, a gente participa integralmente, vamos dizer, integralmente no sentido do que a gente faz no comitê, né? Mas eu acho que cada um tem o seu papel, né? Então vocês ali internamente no dia a dia, a gente nas possibilidades de fazer com que isso tudo se torne e se mantenha, né? Se torne mais robusto e se mantenha. Acho que cada um faz um pouco, né? Exato. Eu acho que a associação tem sorte de ter esse grupo de professores, de coordenadores, de departamentos, de comissões, os presidentes. A associação tem sorte de ter um grupo muito coeso, muito unido, assim, sabe? E acho que ela é uma das mais fortes da especialidade, né? Se a gente comparar com outras no Brasil. Exatamente. Né? E acho que a força maior da BOL é essa união dos... Se você pegar, não existe hoje uma política que divida, né, a BOL. Então todo mundo somando e com o bem comum que é da instituição, né? Isso é bem bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta
Vamos lá. Vamos ver se você se pode responder. Vamos Porque tem muita coisa boa, mas o que pode melhorar? O que está ruim que você acha que pode Olha, melhorar? Eu acho que a BOL, nós temos... tem uma crise por aí que a gente está vendo agora, que é a questão de uma nova entidade que quer certificar, né? Isso é um risco para a instituição, a gente sabe disso. Mas eu acho que o que a gente pode melhorar é em relação aos novos integrantes, aqueles que estão saindo da residência, aqueles que estão na residência, para que eles sintam pertencentes à BOL, tá? Então você não precisa fazer parte só, você tem que pertencer. Tá? Entender realmente o que é a BOL, o que é essa instituição. Quando a BOL faz uma defesa profissional, ou quando a BOL tem alguma ação em Brasília, ela faz para o otorrino que é sócio e o que não é sócio também. Né? Porque ela defende a instituição e defende a especialidade, né? Então é fazer esses mais novos entenderem que esta representatividade fortalece a carreira dele, não só na questão acadêmica, de educação médica e tal, mas também valoriza como profissional no mercado, sabe? Então eu acho que a gente precisa trazer esses novos. Hoje você acha que a maior dificuldade da BOL ainda é isso, né? Conseguir agregar esse médico otorrinolaringologista mais novo. Correto, né? correto. É ele entender o que é o papel institucional, entendeu? O que a minha instituição faz para mim. Então não é só o benefício, é o benefício maior de ter essa instituição forte, capaz de brigar pela especialidade lá em Brasília, capaz de brigar com aqueles que invadem a especialidade, e que essa percepção ela precisa ser, quando alguém invade a especialidade, quem é que vai defender? É a BOL, né? Para aquele que pagou a BOL, aquele que é filiado e aquele que não é. Então ele tem essa percepção que fortalecer essa especialidade vai contribuir para uma melhor remuneração para ele, uma melhor educação, né? E de uma formação de especialista muito melhor. E o que você acha, Carlinhos, que está faltando para a gente conseguir Então, isso? eu acho que é isso, é conscientizar esse jovem do papel da associação, e que não é só essa questão de dar um desconto, isso é bom, é bacana, eu acho que tem que fazer também, tá? Uma não elimina a outra. Sempre ficam essas discussões, né? No começo do ano. Mas mostrar para esse associado que quando ele fortalece a instituição, né, e que ele fortalece como? Quando a gente tem uma maior representatividade. Né? Então tem especialidade que tem um acesso maior em Brasília porque está mais representada. Sim. Né? Agora nós estamos criando aí, agora na gestão do professor Léo, nós estamos criando a questão da frente parlamentar de otorrino. Isso é espetacular, porque você começa a ter lá em Brasília, né, ter uma abrangência lá dentro de Brasília. Ter voz, e queira ou não, a gente precisa disso, né? Dessa questão política, tudo é política. Né? Então o doutor Leonardo estabeleceu essa questão, essa meta, né, de trazer essa frente parlamentar aí, e acho que faltava, se não me engano, 5 ou 6 assinaturas para estabelecer. Então é bacana isso. Tá. Foi junto com o Arthur, né? Doutor Arthur e doutor Jotes, que estão fazendo esse trabalho lá. Então foram eles os que três estão lá em juntos. Brasília articulando, né? Com a coordenação do doutor Leonardo, mas eles que estão articulando isso lá em Brasília. Isso. Hoje são quantos associados? Nós estamos praticamente com 6 mil associados, tá? Mas isso contando, tem remido, tem residente. Né? E ativos? Ativos que pagam a associação? Ativos que pagam a Em associação. torno de 5.500. Ah, tá. Entendeu? Então tá. Que pagam a Que associação. pagam, né? Isso. E tem quantos no Brasil? Ou seja, a gente tem que trazer a meta de quanto para trazer, na sabe? realidade, sim, no Brasil se fala em 9 mil otorrinolaringologistas. Com tá? RQE? Com RQE, mas tem uma diferença aí que alguns têm duplo RQE, né? Então talvez se tirar essa filtragem você vai ter 8.500. Ah, tá. Entendeu? Ou seja, daria para a gente trazer 3 mil. Sim. A gente tem imagem para trazer 3 mil. Tem. Não, a gente tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer. Mas é isso, é conquistar essas pessoas que não não querem vida associativa, sabe? Sim. Então trazer essas porque pessoas nem todo para mundo dentro. tem perfil também, sabe? Exato, então exato. tem gente que não quer mesmo. Eu conheço várias pessoas que não tem perfil, não gosta, sei lá. Então ele pode até não querer participar, mas ele tem que tá entender que envolvido a de entidade qualquer- representa tá ele. aí. Pois é. Entendeu? E que é ela que vai defender a hora que alguém baixar uma lei, a hora que vier uma invasão da especialidade, quem vai defender é a BOL. Né? Então isso tem que estar bem claro para eles. Sim, e eu acho que é trabalhar isso também, que todo mundo acaba sendo hoje em dia. O nessas que você vai ter de contrapartida? Eu vou pagar, mas qual vai ser minha vantagem? O que eu vou ganhar com isso? Né, de Então, alguns assim, benefícios. tem que ter algum benefício Sim. também. Eu acho que o benefício é importante, mas para mim o maior benefício É isso. é a representatividade. Sim, Esse é o maior benefício, que atinge
associado ou não, mas é o maior. Né? E isso é que vai fazer diferença, até no bolso, na educação e na especialização. Sim, nós gravamos um videocast aqui com a Sandra, advogada, e ela falou como a BOL também pode representar o associado, assim, perante alguma questão legal, jurídica. Exato. E isso acho que quase nenhum sabe, acaba não sabendo. Hoje a BOL acho que é a única especialidade que tem uma assessoria jurídica que pode acompanhar o associado, desde o consultivo, ou seja, com o parecer da defesa profissional, né, até a demanda judicial mesmo, tá? Até o fórum, vamos dizer assim, né? O contencioso, né? Então a BOL pode acompanhar. Isso é um privilégio, Se você imaginar o seguinte, não sei se a Sandra falou, né, e acho que ela não pode falar de valores, né? Mas se você pensar o seguinte, o associado paga aí, vamos supor, R$800 de anuidade. Uma consulta do advogado, não sei se sai por menos de 1.500. Né? Estou falando uma consulta. Agora, se for uma demanda jurídica, vai sair muito mais, né? Então a BOL está preocupada sim com a defesa da especialização e muitas vezes está muito superior ao valor financeiro. O que é pago ali, né? Exato, Investido, exato, né? E os benefícios são muitos, né? Esse ano, por exemplo, muitas coisas que nós fizemos, né, o Dr. Leonardo fez, foi subsidiado, né? Pensa num curso de secção, ele não custa menos de R$5.000, né? Saiu por 2.500, né? Olha eu falando de números de novo, né? Você gosta de números. A gente sabe que você tem, que você gosta de poupar, a gente sabe. Você é conhecido por isso. Por isso, né? Isso é bom. É bom, mas aí a gente tem as brincadeiras. Vamos gastar um pouco esse dinheiro. O Carlinhos acho que treme se a gente fala de gastar o dinheiro. É da minha turma, eu também sou da economia. Da economia. Eu sou no Na verdade, eu fiz finanças porque eu não gostava de números, né? E depois fiz uma pós-graduação em controladoria e finanças. Mas eu sou também eu sou teólogo também, né? Então, a gente sabe. E Carlinhos, já falamos então da dificuldade e a cereja do bolo. Que Como você assim? fala assim, o que para mim é o que eu mais gosto ali, acho que é o diferencial acho que em dois aspectos, né? Na associação e para você, o que mantém sua satisfação, assim, o que você mais gosta? É o que eu falei para vocês. Essa representação. Isso. O Brasília, parlamentar, né? Sim. Eu acho que o nosso forte, né, é a questão de eventos, cursos, congressos, né? Eu acho que isso movimenta bastante a gente, né? Agora, dentro da associação que eu disse, eu gosto de trabalhar na associação porque o pessoal fala que a gente não tem que fazer amigos, né? E eu não tenho que fazer amigos, eles acontecem. E tem uma frase muito bacana que eu gosto, né? E compartilho ela, que é: nós não podemos dirigir os ventos, mas podemos ajustar as velas. Não sei se é um poeta português ou se é brasileiro, mas eu adoro essa coisa, né? Não, mas é uma verdade. Tem coisa que não dá, é Deus que tem que fazer. Agora tem coisa que nós temos que fazer, né? E ajustar as velas eu sei fazer, entendeu? Você sabe. Então, agora dirigir os ventos é só com Deus. Não tem jeito. E perspectivas aí, você está com 25 anos aqui, o que você imagina aí, né? O que vai acontecer? A gente não sabe, porque ninguém tem bola de cristal, né? Mas assim, quais são as suas perspectivas e interesses? Mais forte não só da na associação, inteligência artificial também, mas, né? mas ele mesmo, assim, ele como pessoa envolvida na associação, né? Então, assim, o crescimento da associação, mas o seu envolvimento com ela daqui para frente, né? A associação, eu vejo que ela tem uma crescente, né? Então a gente nunca estagnou, né? Vamos dizer assim. Desde que eu entrei, a gente começa a observar os números, a qualidade, número de aulas, número de atividades. Eu acho que a gente está sempre melhorando. Se vocês verem nesse congresso, algumas coisas já foram inovadas, né? Hoje, por exemplo, no nosso congresso não tem mais projetores, são tudo LED. A nossa sinalização, tudo LED. Então a gente está aprendendo a trazer a tecnologia para dentro, né? Agora com essa inteligência artificial, também com o curso de inteligência, então acho que a gente vai ter, a perspectiva é trazer essa tecnologia para dentro da BOL, né? Eu acredito que nos próximos meses também vai ter um aplicativo da BOL, e onde vai utilizar a inteligência artificial, isso já está em andamento pelo comitê de comunicação, né, que você vai fazer perguntas, casos clínicos, perguntas de consensos, de livros, e ele vai poder te responder. Isso deve acontecer nos próximos meses. Criado pela própria associação? É uma empresa que fez para a BOL, tá?
E isso deve ser lançado nos próximos dias aí Olha. para a associação. Maravilha. É bem legal. Aí você É. pode digitar lá o que você quer, ele vai trazer É. para você. Ou seja, as a respostas. associação tem muita coisa para entregar, né? E muita Tem, coisa nova tem. que vai acontecer aí, né? E a gente tem que estar preparado, porque a tecnologia está aí, Tá. Sim. né? A inteligência artificial está aí, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Então eu vejo a ABOL, sim, buscando essa tecnologia, trazendo essa tecnologia para o associado, né? E para buscar galgar lugares maiores ainda do que a gente já está, né? Sim. Entendeu? É, muito bom. Mais alguma Isso. questão? A gente cobriu tudo aqui do Carlinhos. Nossa, Olha foi, aí. foi. É o que já Como passou. é que você se sentiu aqui sendo entrevistado aqui no videocast? Eu fiquei muito feliz. Bom, primeiro falar daquela abertura que fizeram, que me fizeram chorar, né? Sim, Muito, né? E sabe o que foi interessante? Eu vou contar para vocês aqui. Pela manhã eu pensei comigo, né? Eu sempre penso. Pensando e falando comigo e com Deus. E eu disse, poxa, eu estou em São Paulo, a minha família nunca acompanhou a minha trajetória profissional, assim. Eles nunca participaram de um congresso, porque a maioria é fora, né? E aí eu falei, poxa, eles podiam estar aqui para ver essa abertura, aproveitar ver o Cortella, né? Foi surpresa? Total. Tudo Olha! surpresa. E aí quando começou a passar os vídeos e tinha um fundo musical com violoncelo tocando. E meu filho toca violoncelo. E aí eu falei, que estranho esse vídeo com violoncelo no fundo, né? E que eu olho para trás, vem o meu filho, a minha neta, a minha nora, minha filha, meu genro, minha mãe, minha sogra, a minha esposa, entendeu? Então foi assim, surpreendente. Né? Maravilhoso. Então eu estou feliz duas vezes, né? Participando dessa abertura e agora aqui. Mas nesse merecedor, podcast. Carlinhos. Não, E agora participando desse podcast. exatamente. Não, você é uma peça, assim, Chave importante, aí da chave, Bom, né? Então, Podcast a gente... era só de ouvir falar. Era, que você reclamou. Declarou ele agora, doutora Sandra, me vem aqui, deixa eu ver, analisar essa sua Exato. proposta. Mas Ela olha, sabe como é difícil. são Essa é muitos muito difícil. pedidos, São. né, Mas Carlinhos? aí a gente São conseguiu. Tem que balançar. Você é boa de negociação, mas eu também sou. Ela é bom de chorar. Equilibrar as balanças, Ela né, é bom de Carlinhos? chorar de Tá certo, faz parte. Imagina Então, quantos pedidos chegam até ele, né? Sim. Aí eu dei um jeito, Carlinhos. Conseguiu. Não, mas não é. Ele deu o aval, né? A gente justificou e ele Sim. deixou ele. Você viu que eu já quero melhorar pro próximo ano. Eu vi, já passou. Mas vamos aproveitar melhor o horário. É. Ao invés de gravar um, a gente vai sempre gravar dois. É. Porque a gente paga por duas. Olha lá, eu falando aqui. A gente paga por Tá duas horas. vendo que só fica falando em números? Então, muito bem. Nossa, acho que pra gente foi uma grande alegria. E olha, a gente tá se sentindo honrada, não é? Olha, Porque daí fazer eu parte. tô honrado. Isso aqui a gente pode dizer que é história, não é? É história. É história. História. Então, assim, a gente estar num videocast com o Carlinhos, É história. com Dos 25 mais anos de Carlinhos. Então, isso é Representantes história. mais Isso antigos aqui- aí que conhecem toda a história, né? Conheço Então um acho que bocado a da gente foi agraciada. Que bom. É. Bom. Muito obrigada, Feliz. Carlinhos. E eu feliz e honrado por ser convidado para esse Ai, podcast. obrigada. Muito bem, então vocês viram como é bom e quanto que a ABOL tem para oferecer para vocês, né? Não só tudo, né? Tudo isso aqui, mas também o próprio Carlinhos. Sim. Né, Carlinhos? Eu fico feliz e assim, para o nosso associado, né? Entender que a ABOL são vocês. Essa representatividade é tudo para a ABOL, entendeu? Então, quando ele se filia à ABOL, quando ele participa da ABOL, ele está participando de um grupo que é forte e que precisa de representatividade, Sim. entendeu? Para evitar a invasão, para evitar as formações que não são adequadas, entendeu? Então, quando nós temos bastante filiados, entendeu? Não é só questão de dinheiro, é questão de fortalecimento institucional, sabe? Sim. Então a ABOL é forte por isso, porque nós É. temos uma associação que tem filiados que se importam com a instituição. E nós queremos mais disso, queremos que o jovem que saia da residência continue na ABOL. Isso. Sim. Né? Continue, se candidate para os comitês, para as comissões, né? Se interesse pela vida associativa, e é isso que a gente Sim, precisa. E hoje em dia a É. gente tem visto, né, membros cada vez mais novos Sim, também sim, isso é entrando importante, no isso é comitê. importante. Isso tem sido ótimo. Exatamente. E eu acho que nosso papel também é cada vez mais tentar arrecadar a turma mais pessoas. nova. Sim, é como Exato. o Carlinhos falou, Exato. trazer os jovens, né? Trazer Tem os muita jovens. coisa, os jovens têm muita ideia para trazer. Tem, entendeu? é, Né? exatamente. Eu sei que todos têm o seu conhecimento, mas o jovem tem muita coisa que É. a gente identifica. E aqui, por exemplo, nesse congresso, eu comecei a identificar algumas coisas que o jovem está querendo. Por exemplo, colocamos um painel na entrada, eu não faço mais isso.
Porque bloqueou a entrada, porque todo mundo queria Quer tirar fa- foto do foto, painel. Entendeu? Foi. Bloqueou, eu percebi. Bloqueou a Então são entrada. coisas que a gente vai aprendendo também com os jovens, Sim, né? Que eles sim. querem mais isso, né? Eles querem essa questão das redes sociais, né? Sim. Se integrar mais. É. Então acho que é bacana. Porque isso tem aí. que ir no congresso, mas tem que mostrar que veio. Daí todo mundo tem que mostrar que veio, né? Exato. E a gente tem que oferecer isso para eles, né? Sim, As Nosso papel aulas também, tem muita aula Sim. voltada para um público mais jovem. E a gente sabendo disso, a gente começa a oferecer mais, Sim. né? Sim. Né? Muito bem. Então, Trabalhamos para otorrinolaringologia, para os jovens otorrinos, para os mais velhos, para todos, para né? todos, Muito bom. Muito bom. Então, a Abol é que ela é uma grande sortuda de ter você, né, por perto, né? Eu e também. A minha história é se uma cruzou com a troca. história da Abol. Isso, exatamente. As muito coincidências acabaram acontecendo desde 1996. bom. E eu voltando aqui ao Transamérica, me vem toda uma história, Sim. toda uma memória de tudo que eu foi. vivi e continuo vivendo na Torre. Muito bom. Entendeu? Muito obrigada. Obrigado a Obrigada vocês. por estar presente aqui, né, com a gente, né? Acho que para a associação você só tem a agregar, né? E essas dicas todas, esses controles, né, os freios que você dá, isso tudo para a gente é muito, né? A gente aprende com tudo E isso. eu acho que para o associado também ver que tudo é muito bem analisado, rigorosamente Sim. controlado, Sim. que então tem uma gestão, tem toda uma questão por trás da associação, né? E o associado pode ficar tranquilo. Exatamente. Porque, assim, a associação ela tem um colegiado. Sim. Então, ninguém define as coisas sem passar por um colegiado. Sim, A doutora Sandra sim. faz parte do conselho, ela sabe como é que funciona. Então. Sim. Tem além de ter os comitês, departamentos, né, e a diretoria executiva, tem um conselho administrativo. Né? E eu acho que a associação é muito transparente Exato, também. Então exato. isso é muito isso é bom. muito Exato. bom. Sempre os dados, os valores, os números são sempre mostrados. Sim. E isso para o associado é importante também. Cada projeto ele é analisado na forma de projeto, na forma de valor, mas também com responsabilidade financeira. Porque uma coisa é eu gerenciar o meu dinheiro, outra coisa é de 5 mil associados. Aí a preocupação fica grande. Exatamente, entendeu? Muito bom. Então a gente finaliza aqui esse episódio, né? E fiquem ligados aí nos próximos. Ano Muito que vem obrigada. tem mais, né, Obrigado. Sandra? Tem mais. Obrigado aí por vocês, viu? Foi um prazer muito grande participar com vocês. Obrigada, Obrigado. Carlinhos. Muito obrigada. Tchau.